Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Regina Medeiros BPC e você, sempre trazendo aquela importante informação a respeito do BPC e do INSS. Vamos falar hoje sobre a negativa do SUS? Negativa essa que tem tirado aí o sono de muita gente, não é mesmo? São inúmeras as famílias que vêm recebendo notificações do INSS para que façam comprovação de gastos e apresentem a negativa do SUS. Não só pessoas que estão na fila aguardando o BPC, mas também aquelas que já há alguns anos vêm recebendo o BPC, terão que fazer essa negativa do SUS e comprovarem gastos. Quando uma pessoa é colocada em exigência para comprovação de gastos no INSS, não basta tirar cópia, tá? Não basta fotografar nota fiscal, comprovação de gastos com plano de saúde, com fralda. Não é isso que a lei diz, tá bom? Devido a uma ação civil pública sofrida aí pelo INSS, ao final se chegou aí a uma determinação em relação especificamente ao que são gastos ou os gastos que são considerados e a chamada negativa do SUS, né? Os gastos, para a gente poder falar em negativa do SUS, a gente tem que falar sobre os gastos. Os gastos, gente, são muito específicos, tá? Gastos que entram para o cômputo do INSS na esfera administrativa, somente remédios, fraldas, alimentação especial tem que estar prescrita, tá? Terapias e atendimento aí ou consulta médica, tá bom? Somente esses 5 itens. Junto, né, com essa oportunidade que veio com a ação civil pública, veio também a chamada negativa do SUS, onde as pessoas ficam perdidas em como realizá-la e do que se trata. Negativa do SUS, primeiro nós temos que pensar aqui, SUS, Sistema Único de Saúde, né? Então, quando você tem direito a realizar as suas consultas e exames junto ao setor público, indo aos postos de saúde e aos hospitais públicos, né? Ou hospital particular, desde que conveniado aí com o setor público. Então, quando você vai até um posto de saúde, o médico então descobre uma deficiência, ou no caso aí do idoso, e receita uma medicação específica, né? E essa medicação é muito cara, ou é um remédio que não tem na rede pública. O que você faz? Você pega a sua receita, você vai até uma farmácia e compra, não é isto? Ok, comprou, tem ali um cupomzinho fiscal, então você já tem aí uma comprovação de gastos. Porém, quando você foi lá na farmácia pública, né, no posto de saúde ou no local indicado por eles, e essa pessoa disse assim para você: não temos, o SUS não fornece. Este não é a chamada negativa do SUS. Porém, como tudo aí que envolve BPC, né? Porém, este não, ele deve estar de forma escrita. Ele precisa estar formalizado. Infelizmente, né? Não basta o não verbal recebido do funcionário público. É necessário que esteja escrito que este medicamento ou a terapia ou a alimentação especial não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Temos que ressaltar para vocês sempre: BPC, gente, é um benefício assistencial, não é aposentadoria. Por isso que o governo está sempre em constante revisão deste benefício das famílias, sejam da pessoa com deficiência, seja do idoso.
O INSS está sempre verificando se o grupo familiar daquele deficiente ou daquele idoso passou a ter renda. Grupo familiar este composto pelo cônjuge, pai, mãe, padrasto, madrasta, filhos desde que não casados e crianças tuteladas. Estas são as pessoas que englobam o grupo familiar, tá? Isso para efeitos de lei do BPC. Avó, sobrinho, prima, cunhados, estas pessoas fazem parte do seu grupo familiar ou de sangue, né? Ou por afetividade, mas não compõem para a lei o grupo familiar a título de BPC, tá bom? Então, quando o INSS detecta uma renda acima do que é permitido, seja para a pessoa que está na fila ainda aguardando o BPC ou para as pessoas que já recebem, no caso de quem está na fila, ele coloca em exigência e essa pessoa tem que apresentar, então, a comprovação de gasto negativa do SUS. E para aqueles que já recebem o BPC e sofreram uma alteração de renda ao longo de todo esse período alegado pelo INSS vai notificar, vai informar o período e você vai ter que fazer então a comprovação de gastos. Mas não basta só isto. É necessário fazer a negativa do SUS. Acredito eu que ninguém aí no CRAS, no INSS, tem informado as pessoas a respeito do que é essa negativa e que ela deveria ser de forma escrita. Porque o INSS não aceita somente palavras, não é mesmo? Não basta a pessoa aí, quando está notificada, fazer uma defesa MOB, juntar a comprovação de gastos e escrever: o SUS não fornece. Não é bem esse o caminho. Precisa ter um documento informando que você ganhou um não do governo. Seja por tratamento do filho, da filha, dos pais, você ganhou, ou o seu mesmo, né? Que temos muitos deficientes aí maiores que precisam desse apoio. Então, não basta o não verbal, tem que ter um não formalizado. Ou seja, um documento por escrito, tá? Para você gerar esse documento, é necessário ir, de preferência, até a Secretaria de Saúde da sua cidade. Lá você pode levar um documento já escrito. A gente vai deixar um formulário aqui no canal para vocês, onde vocês podem usar como base, tá? E tem secretaria, tem prefeitura que tem um formulário próprio para vocês preencherem, ok? Então, de posse desse documento devidamente preenchido, se for pedir para você mesmo, você vai colocar: eu, fulano de tal, quero pedir, e vai citar aí o remédio, ou a fralda, ou a alimentação especial, ou as especialidades médicas indicadas para você, inclusive terapias, tá? Seja fisioterapia, fonoaudiologia, terapias ABAS, o que for necessário indicado para vocês. Lembrando sempre que tem que estar escrito também, prescrito pelo médico que te atendeu, ok? Vai levar esse documento na secretaria. Esse documento deve ser protocolado, ou seja, você vai entregar uma via para o funcionário e este funcionário vai bater ali um carimbinho que ele recebeu a sua solicitação, ok? Vamos fazer um parêntese aqui. Tem acontecido muito, infelizmente, das pessoas se dirigirem até a Secretaria de Saúde da sua cidade e, chegando lá, funcionário recusar esse documento. Se a prefeitura não detém formulário próprio, você pode sim escrever num papel sulfite, num papel de caderno, até mesmo no papel higiênico. O funcionário é obrigado a receber esse documento e te dar uma via protocolada, sob pena de crime de prevaricação. A prefeitura não aceita, não existe isto, ok? Leve o documento. Se o funcionário recusar,
Infelizmente, você pode formalizar aí um boletim de ocorrência por crime de prevaricação. Ok? Fechamos o parênteses. A prefeitura acolheu o seu pedido, ou seja, você entregou o formulário e eles passaram a analisar. O prazo aí estipulado por lei, gente, está aí no formulário que a gente vai deixar no canal, são de 20 dias, ok? 20 dias a prefeitura não te respondeu, você vai lá e cobra, eu preciso do documento. Respondendo para você, informando, olha, esta medicação, ou esta fralda, ou essas terapias não são fornecidas pelo município, ou seja, ganharam um não. Este não do SUS, tá? Este não do SUS é a chamada negativa do SUS, que comprova que você teve que gastar, que você teve que usar do seu dinheiro para manter aquele deficiente ou para manter aquele idoso, tá? Então, aquele não tem fralda, não tem alimentação especial, não tem sonda, não tem aí especialidade específica para essa terapia que você precisa. Este não que vocês ganham do SUS, este não que se recebe do setor público é a chamada negativa do SUS, tá? Então, quando forem solicitar, conversem com o funcionário, expliquem, olha, eu estou aqui protocolando porque de fato eu já tive que comprar, eu tive que gastar e eu preciso comprovar isso no INSS. Eu não estou dizendo que você, funcionário, não me fornece, eu estou dizendo que o Sistema Único de Saúde não me fornece. Porque nós temos que lembrar que eles são conveniados, prefeituras, estados e municípios, né? Então, não recebeu, formalize o pedido, tá? E agora? Teve gente que já superou a renda e teve gente que não fez a negativa do SUS. E o INSS está em cima deste pessoal, né? Tem gente aí com 10 anos, com 5 anos, com 6 anos, depende, o INSS tem chamado e tem solicitado a negativa do SUS, não bastando só a comprovação de gastos. Então, da mesma maneira, se você nunca recebeu, você se dirige à sua cidade com o documento e peça para informarem se aquele material utilizado por você já foi ou não fornecido pelo SUS, tá bom? Fora isto, quando você entra em superação de renda, ou seja, alguém da família passa a receber um valor maior do que é permitido pela lei do BPC, você já tem que ir providenciando essa negativa. E também, em relação aos gastos, a gente sabe que vai deteriorando ao longo do tempo esses cupons fiscais, né? Então, houve a superação, já providencia aí uma cópia do documento, vá colocando numa pastinha para que no futuro, se o INSS te chamar, você tenha como comprovar que você teve que custear, né? Você teve que arrumar um emprego, você teve que custear, porque não era fornecido aí para vocês pelo SUS, tá bom? Outra situação importante que a gente vem esclarecendo diariamente para as pessoas. Diariamente, tem que se fazer a defesa dentro do prazo do INSS, ok? E tem que se anexar a documentação. Porém, gente, infelizmente, nós sabemos que o INSS não tem tratado todos de forma igual. Ou seja, tem pessoas que estão tendo benefício suspenso e depois sendo notificadas. O que é um absurdo, porque o INSS sequer abriu para essa pessoa o direito de defesa. Então o INSS não pode fazer isso. Não pode suspender o seu benefício e perguntar depois. Ele pergunta primeiro o que aconteceu,
você apresenta a sua defesa, você apresenta os gastos, você apresenta a negativa, o não que você ganhou do SUS, e aí sim ele vai analisar toda essa documentação e vai chegar à conclusão se realmente você precisou trabalhar, tá? E dentro do valor do seu salário teve que retirar então os valores com o deficiente ou com o idoso em termos de gastos, tá? Como é feita essa conta? Muitas pessoas ficam bastante confusas a partir do momento que o BPC não é computado como renda, né? Então fica um bocado confuso. Então vamos supor que numa família aí tenham 3 pessoas, ok? Dessas 3 pessoas, uma recebe o BPC. Porém, esse valor, que a gente sabe que é um valor baixo, não está sendo suficiente para auxiliar na casa. Porque, embora a lei fale de gastos específicos, nós sabemos que a realidade é outra. As pessoas têm gastos com água, com luz, com gás. As pessoas têm gasto com a casa, na maioria das vezes com locação. Então, quer dizer, não é um valor suficiente para se manter a casa e o deficiente. Então, alguém sai para trabalhar. Deste valor que a pessoa passou a receber de carteira assinada, prestem atenção, deste valor que a pessoa passou a ter a carteira assinada, o valor bruto, ok? Vai se pegar todos os gastos específicos, alimento, remédio, alimento especial, remédio, fralda, terapias ou consultas médicas e vai extrair, ou seja, tem o valor X, mas eu somo os meus gastos, dá um valor Y, não é isso? Então vai pegar o valor do salário, vai reduzir os gastos, vai diminuir os gastos, então vai se achar um novo valor. Com este novo valor, a pessoa então faz a divisão pelo número de pessoas da casa, achando assim a nova renda per capita. Por isso que é permitido fazer a comprovação de gastos e a negativa do SUS, ok? Então, negativa do SUS tem que ser anexado, seja na fase do pedido ou seja na fase de notificação do INSS, tá bom? Sem ela, o INSS pode indeferir o seu pedido ou pode suspender e até cessar o benefício, alegando que houve superação de renda. Ou seja, o valor da sua renda ultrapassou o permitido. Quando falamos em INSS, eles sempre falam em renda per capita, que às vezes é um bocado confuso para as pessoas. Gente, renda per capita, renda por cabeça. Quantas cabeças tem naquela casa? Tem o pai, tem a mãe, tem 3 filhos? 5. Então vamos pegar o valor da renda e dividir pelo número de 5 pessoas e vamos achar o valor da renda per capita, ou seja, por pessoa, tá bom? Então, negativa do SUS nada mais é do que o não que nós brasileiros já estamos habituados a recebermos do Sistema Único de Saúde, ok? Entra, gente, também gastos com terapias ABAs, por exemplo, que o pessoal tem perguntado pra gente, fisioterapia. Temos pessoas acamadas que envolvem aí um gasto extraordinário. Então, estes gastos que você teve com material, com insumos, com cama hospitalar, tudo que não for fornecido pelo SUS, você protocola um documento, peça para que te respondam, ok? E então vem a chamada negativa do SUS, ok? Existe também aí e-mails que você pode estar solicitando para o governo,
alguns remédios. E se vier também informando que não tem na rede, então esta negativa também serve para você, tá bom? Negativa do SUS é de suma importância para quem está com a renda acima do permitido. Geralmente vem escrito lá no aplicativo: foi detectado uma superação de renda, ou seja, aquela família ultrapassou o valor permitido em lei, tá? Então, quem está na fila aguardando o BPC já providencia a documentação para que não tenha aí um indeferimento. Indeferimento este que pode acontecer antes mesmo da avaliação social e da perícia médica. Ok? E para as pessoas que já recebem o BPC, já vão fazendo aí a atenção e aguardando e guardando os gastos que tem tido com o deficiente ou com o idoso. Vamos supor que você não guardou ao longo desse período os comprovantes. Como é que você pode fazer? Você pode fazer um orçamento, tá? Pega a receita sempre, pega a prescrição médica, você vai fazer um orçamento, seja alguma clínica, seja na farmácia, vai pegar um orçamento daquilo que você sempre comprou ou sempre gastou, anexa todas as receitas, todas as prescrições médicas ao longo desses anos, ok? E a negativa do SUS também, você pode pedir junto à secretaria uma informação se ao longo daquele tempo era ou não fornecido aquele material, tá? Se tiver dificuldade junto à Secretaria da Saúde, eu acredito que vocês possam também estar procurando um auxílio junto à assistência social do teu CRAS, tá bom? Existe também, gente, uma listagem, tá? Do SUS, onde ele informa se realmente alguns medicamentos são fornecidos ou não por ele. Esta listagem oficial também pode ser anexada no INSS. Às vezes aí um remédio prescrito, por exemplo, no caso do autismo, né? A risperidona, tem local que fornece, tem local que não fornece, tem local que é alto custo, o município não recebe. A família não pode ficar esperando, né? Sonda, que as pessoas usam aí, precisa da troca diária. Então, esse material, você já procure, então, está aguardando o comprovante daquilo que você pagou, de preferência já fazendo, então, uma cópia e vai guardando na pastinha, para que lá na frente você não tenha surpresa com uma suspensão de benefício, tendo que apresentar uma defesa, né? Ou até mesmo para aquela pessoa que ainda está na fila do BPC, ter o seu benefício negado antecipadamente, antes mesmo de passar pela avaliação social e pela perícia médica, o que tem acontecido muito nos últimos tempos, ok? Negativa do SUS é o não que você ganhou do SUS em relação ao fornecimento de medicamentos, fraldas, consultas médicas. Nós sabemos aí inúmeros deficientes que precisam de uma alimentação especial. Outro dia me perguntaram se o pessoal do APLV, o pessoal alérgico, se entra também, né? As fórmulas que eles utilizam e que na maioria das vezes o SUS não fornece. As fórmulas entram também, tá? Então, vão aí guardando os comprovantes e façam a negativa. A gente vai deixar mais uma vez aí para vocês o link do formulário básico que a gente criou para que vocês possam preencher e estar levando junto à Secretaria de Saúde da sua cidade. Porém, tem locais que exigem um formulário próprio. Aí vocês respeitem o padrão ali da prefeitura, preencham, mas passado 20 dias do que vocês deram entrada, eles precisam te dar uma informação, ok?
Mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento. O canal tem crescido muito, tem alcançado bastante gente e esse é o nosso intuito, cada dia mais levar informações para a família BPC. Nós sabemos da necessidade que as famílias têm, principalmente nesse momento tão delicado que a gente tem vivenciado. E o governo, ele não para olhar se estamos em meio a uma pandemia ou não, para cortar o seu benefício ou para negar o seu benefício. Então, tenha tudo sempre à mão, para que não seja surpreendido de forma negativa. Mais uma vez, claro que eu vou pedir para vocês deixarem um like, compartilharem os nossos vídeos e ativarem o sininho sempre para que possam saber sobre os novos vídeos que a gente estiver subindo para o canal. A nossa eterna gratidão.